TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode nos mandar sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação? Manda pra gente. E hoje o dia amanheceu com céu totalmente aberto, céu, olha que coisa linda. Eu fiz até uma imagem diferente aqui da rua Paulo Barbosa, bem no centro de Petrópolis, porque senão ia ficar a imagem igualzinha do dia de ontem. Céu azul, sem nuvens, hoje não ventava e assim como ontem, um friozinho que é assim para tomar cuidado agora pela manhã. Daqui a pouco o sol vem com tudo e esquenta um pouquinho, mas por enquanto tá bem friozinho. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 16 de abril. Vendas no varejo avançam 0,6% e atingem novo recorde em fevereiro. Morre irmã Dulce Bastos, religiosa da Congregação das Irmãs de Santa Catarina em Petrópolis. Você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis tem Dança das Cadeiras, mudanças no secretariado após a saída de Fred Procópio para concorrer nas eleições deste ano. E você acompanha também Balé na Primeira Infância une técnica, sensibilidade e desenvolvimento na Escola de Música Santa Cecília em Petrópolis. E Domingueira Samba Choro celebra o Dia Nacional do Choro neste domingo também em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. Começamos essa edição então com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, também nas bancas, aqui na nossa região apenas R$2. Vamos então aos destaques da primeira página e por lá, na linha vermelha, Justiça Eleitoral desafiada. Cavalieri abre gabinete municipal para reunião político-partidária com a presença de pais e partidos aliados. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Ainda temos ali a manchete principal da primeira página. Fim da escala 6x1 entrou no acordo do nome ao TCU. CCJ da Câmara adia votação da PEC após pedidos de vista. Está na página 4 e também é destaque da nossa página 6. E no texto legenda, Rio faz sucesso na WTM Latin América em São Paulo. Vocês estão vendo aqui a foto. Esse também é destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Mas a gente vai lá para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá, no Petropolitano, porque acidentes de trânsito aumentam no mês de março. Foram 118 atendimentos na sala de trauma do Santa Teresa. A gente traz aqui uma reportagem completa falando sobre isso, mas realmente a gente tem que ter cuidado no trânsito, a gente tem que dirigir por nós e pelos outros também. Aqui nas Petropolitanas, olha só, um buraco enorme, cheio de água, porque licitação para tapa-buraco é suspensa pela Prefeitura de Petrópolis. Então, tá aqui a licitação da Prefeitura, daqui da cidade de Petrópolis, para contratar uma empresa responsável pelos serviços de tapa-buraco nas ruas da cidade foi suspensa na última segunda-feira, dia 13. O contrato previa
Perdão, gente. O contrato previa o registro de preços por 1 ano, com fornecimento e aplicação de 4,8 mil toneladas. Pois é, e aí foi suspenso. E temos mais aqui nas petropolitanas, mas vamos agora à página 23, porque PL que inclui Petrópolis no bilhete único intermunicipal é aprovada. Projeto proporciona ao usuário mais de um meio de transporte com tarifa integrada. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a ALERJ, aprovou na última terça-feira o projeto de lei que amplia o alcance do bilhete único intermunicipal na região metropolitana do estado. Agora, Petrópolis, município que integrou o conjunto metropolitano em 2018, terá direito ao benefício. Pois é. Além da cidade imperial, Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito também foram contemplados com um projeto de autoria do presidente em exercício da ALERJ, deputado Guilherme Delannoy. Vamos à nossa página 24, ver o que é destaque por lá. Justiça bloqueia 8 milhões de Guapimirim. A ação foi movida pelo Ministério Público do Estado do Rio. E na página 25, ali no Serrano, os números preocupantes de estelionatos. Pois é, estelionatos crescem quase 40% em Petrópolis e acende alerta na Serra. Dados são do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública, referentes aos 2 primeiros meses do ano. E, por exemplo, em Teresópolis, os casos aumentaram em quase 30% nesse período analisado. Então, aqui a gente tem uma reportagem bem completa falando sobre esses golpes digitais, dificuldade de recuperar os prejuízos, prevenção e as estratégias também utilizadas pelos criminosos digitalmente. Então, olha só, gente, você que recebe uma mensagem, tome muito cuidado, não saia clicando, porque hoje em dia o que mais tem é o pessoal que não quer trabalhar e aí o que faz? Fica aplicando golpe. Principalmente, muitos desses golpes vêm de cadeias, vêm de bandidos que estão lá presos, que não deveriam ter acesso a um celular, mas têm. Então, aqui nessa reportagem, os golpes mais comuns estão: pagamento antecipado por produtos que nunca são entregues, 7% do montante. Transferência para compras em anúncios falsos, 6%. Envio de dinheiro para falsos contatos, muitas vezes se passando por conhecidos, 5%. Sem contar também que são muito frequentes casos de invasão de contas em lojas virtuais e clonagens de cartões. Então, antes de fazer o pagamento de algum produto, não faça, pediu Pix, sempre, mesmo que você vá pagar no Pix, que você não vá pagar com cartão. Sempre pergunta, tem como fazer no cartão? Ah, não, só no Pix. Desconfia. Desconfia, porque uma vez que você passa o Pix, já era, você nunca mais recebe a mercadoria, nunca mais você recupera esse dinheiro. Então, todo cuidado é pouco. E principalmente também anúncios falsos, porque é isso que o ISP apontou aqui. São frequentes casos de invasão de contas de lojas virtuais. E também os bandidos, eles fazem uma página perfeita, igualzinha à página original, e você cai no golpe. E viu um produto com preço baixo demais, desconto baixo demais, desconfia. Gente, agora a gente tem que falar sobre uma notícia triste, porque a Rede Santa Catarina comunicou ontem, quarta-feira, o falecimento da irmã Dulce Bastos, religiosa da Congregação das Irmãs de Santa Catarina. A causa da morte não foi informada. Vocacionada desde muito jovem, aos 12 anos de idade, Irmã Dulce dedicou sua caminhada à missão religiosa e ao cuidado com o próximo.
formada pela Escola de Enfermagem Ana Nery, no Rio de Janeiro, retornou para Petrópolis, onde atuou intensamente na vida religiosa e em comunidades locais. Defensora dos direitos humanos e do direito à moradia, Irmã Dulce também se destacou na formação de profissionais de saúde. Em reconhecimento à sua trajetória, em novembro de 2023, seu nome foi eternizado na Escola Técnica Irmã Dulce Bastos, que é uma iniciativa do Centro Universitário Arthur Saerp Neto e da Faculdade de Medicina de Petrópolis, dando continuidade à missão da irmã de formar profissionais comprometidos com a transformação da sociedade. A Rede Santa Catarina e a Diocese de Petrópolis emitiram uma nota de pesar e se unindo às irmãs de Santa Catarina, familiares, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conviver com a presença da Irmã Dulce. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Pois é, gente, esses e outros destaques você confere nas nossas redes sociais, indo às bancas, apenas R$ 2,00 o Correio Petropolitano. E é claro, você confere todas as notícias de Petrópolis e região ao longo da nossa programação nos nossos telejornais. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis.
Uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do Povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E o comércio varejista brasileiro registrou crescimento em fevereiro e atingiu o maior nível da série histórica. Os dados foram divulgados ontem pelo IBGE. Em fevereiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista avançou 0,6% em relação a janeiro. Com esse resultado, o setor renova o recorde que já havia sido atingido no mês anterior, em uma série histórica iniciada no ano de 2000. Esse é o segundo resultado positivo consecutivo. Na passagem de dezembro para janeiro, o resultado tinha sido de 0,4%. E antes disso, a gente vinha de uma queda. Segundo a pesquisa mensal de comércio, o índice de média móvel trimestral do varejo ficou em 0,2% no período encerrado em fevereiro. O setor vem de outros resultados positivos no fim do ano passado. Nos últimos 6 meses, esse foi o único resultado negativo, o resultado de dezembro. Então, o resultado de fevereiro, inclusive, coloca o índice de base fixa com ajuste sazonal, que compõe essa série da margem, no seu patamar recorde histórico. 4 das 8 atividades pesquisadas apresentaram crescimento em fevereiro. O destaque foi para livros, jornais, revistas e papelaria, com alta de 2,4%. Também cresceram os setores de combustíveis, hiper e supermercados, além de produtos farmacêuticos. Por outro lado, 4 segmentos registraram queda, entre eles equipamentos de informática, artigos de uso pessoal, vestuário e calçados, imóveis e eletrodomésticos. Sobretudo, a atividade de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Então, esse é um resultado, para essa atividade, foi de 1,1%, puxando o resultado para cima. De acordo com o IBGE, o resultado positivo foi impulsionado pelo desempenho de atividades essenciais, como supermercados e produtos alimentícios, que têm grande peso no indicador geral. O ano de 2025 tinha sido de menos intensidade para essa atividade. Outras atividades que não são essenciais tinham tido um protagonismo maior no ano de 2025, mas nessa virada para o ano de 2026 ela volta então a ter crescimentos fortes.
Na comparação com fevereiro de 2025, o varejo cresceu 0,2%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 1,4%. No varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, houve crescimento de 1% na comparação mensal. E já tinha vindo mais forte entre dezembro e janeiro, com 0,9% de crescimento, o que também coloca o patamar máximo recorde histórico da série em fevereiro de 2026. No geral, os dados indicam um equilíbrio entre altas e quedas, com tendência de estabilização no curto prazo. O setor segue monitorado como um dos principais termômetros da economia, refletindo o nível de consumo das famílias brasileiras. E o complexo do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, na zona sul do Rio, foi incluído no roteiro turístico da cidade. A medida foi possível por meio de uma parceria entre o governo do estado e o aplicativo Na Favela Turismo. O tour pelas comunidades reúne visitas aos principais pontos da capital, além da visita ao Museu de Favela, projeto arquitetônico desenvolvido pelo programa Cidade Integrada. Realizado na capital do Rio de Janeiro, o tour pelas comunidades reúne visitas aos principais pontos do município, como visitas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Cristo Redentor, nas praias de Copacabana e Ipanema, visita ao Museu das Favelas e, a partir de agora, nas comunidades do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. A adição dessas duas localidades foi possível por meio de uma parceria entre o governo do estado e o aplicativo Na Favela Turismo. E uma grande união, com a tecnologia. Contar a história desse lugar, a história de outros lugares de uma maneira que cause um entusiasmo e que a gente traga também os jovens para dentro desse espaço. Com a medida, as comunidades passam a ser aptas a receber turistas com roteiros acompanhados por guias especializados, assim como acontece na Rocinha e no Vidigal. A inclusão das comunidades no roteiro turístico tende a ampliar a visibilidade de iniciativas culturais e colaborar para o fortalecimento da economia local. Essa rota do turismo vai trazer muito mais movimento para a comunidade. Depois do turismo ter começado, o nosso comércio deu um salto, nos deu uma oportunidade de continuar a expandir o trabalho, contratar mais gente. Nas comunidades, além das fotos com visual atrativo, o turista tem a oportunidade de conhecer histórias de moradores e aproveitar a gastronomia local. E acredito que a comunidade, sendo abraçada pelo turismo, eles vão ver outras formas, outras formas de enxergar a comunidade. Então, acho que o projeto de trazer mais desenvolvimento, vai trazer mais segurança, vai trazer mais saúde, com tudo só temos a ganhar. E para mim é o que move. O que move é fazer com que as pessoas se sintam pertencentes. Favela é um lugar de cultura, favela é um lugar de luta, favela é um lugar onde as mulheres sobreviveram a várias dificuldades. A iniciativa faz parte das ações do programa Cidade Integrada, que reúne projetos voltados para a infraestrutura, segurança e desenvolvimento cultural, além do artístico e social em áreas de vulnerabilidade. E a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ realizaram ações de fiscalização no Maracanã, na capital do Rio. Uma publicidade de conteúdo adulto no estágio gerou multas de 877 mil a organizadores e empresa. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ aplicaram multas que somaram R$ 877.922,61 contra os responsáveis pela veiculação de publicidade de conteúdo adulto durante partidas realizadas no estádio do Maracanã, incluindo na final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. As autuações foram lavradas após a fiscalização identificar a exibição de anúncios da plataforma Fatal Model nos painéis de LED do estádio de conteúdo publicitário de natureza adulta, prática considerada irregular em ambientes de grande circulação e frequentados por famílias, crianças e adolescentes. Foram multados o Consórcio Maracanã em R$ 123.482,61, a Ferge em R$ 377.220 e também o Fatal Model em R$ 377.220. A medida tem como base a Lei Estadual número 10.613 de 2024, que proíbe a divulgação
de conteúdo adulto em espaços públicos, e além do Código de Defesa do Consumidor, que classifica como abusiva a publicidade que possa explorar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes e também do Estatuto da Criança e Adolescente. As empresas autuadas podem apresentar recurso dentro do prazo previsto na legislação após a conclusão do processo. Em caso de manutenção das penalidades e o não pagamento, os valores podem ser inscritos em dívida ativa. E o Ministério da Saúde iniciou a segunda fase das oficinas de qualificação para a inserção do implante contraceptivo conhecido como Implanon. A previsão é qualificar mais 11 mil profissionais no país para ampliar a oferta do método na rede pública. No estado do Rio, 160 profissionais da atenção básica do estado foram qualificados. Na segunda fase das oficinas de qualificação para a inserção do implante contraceptivo subdérmico de etonagestrel no SUS, conhecido como Implanon, o Ministério da Saúde pretende qualificar mais 11 mil profissionais, entre médicos e enfermeiros de todo o país, para ampliar a oferta do método na rede pública. Serão mais 32 treinamentos em todo o Brasil, com foco em municípios com menos de 50 mil habitantes. No Rio de Janeiro, a oficina será realizada na capital fluminense, nos dias 29 e 30 de abril. A previsão da pasta é que 160 profissionais da atenção primária do Estado sejam treinados para ofertar métodos contraceptivos, incluindo a inserção do Implanon, além de abordagens que visam o diálogo sobre a saúde sexual e reprodutiva da paciente. As oficinas serão presenciais e combinam teoria e prática com o uso de simulados anatômicos supervisionados. A carga horária foi ampliada para 12 horas no caso de enfermeiros e 6 horas para médicos, com foco na prática segura e no cumprimento das normativas profissionais. Vale destacar que em 2025 o Ministério da Saúde distribuiu 500 mil unidades de Implanon para todos os estados, priorizando municípios com mais de 50 mil habitantes e critérios de vulnerabilidade social. Até o momento, o estado do Rio de Janeiro já recebeu 54 mil implantes. Para 2026, está prevista a chegada de mais de 1.300.000 unidades do Implanon no Brasil. E o número de eleitores com mais de 60 anos no país cresceu de forma expressiva nos últimos anos. Os dados são de um levantamento baseado em informações do Tribunal Superior Eleitoral. Confira. Um levantamento realizado pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados a partir do portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral, revela que a chamada geração prateada, de pessoas com 60 anos ou mais, aptas a votar, cresceu 5 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos. Enquanto o número de eleitores de todas as faixas etárias cresceu 15% entre 2010 e 2026, o eleitorado 60+, aumentou 74% no período. Ao todo, mais de 156 milhões de pessoas estavam aptas a votar até o momento da coleta dos dados. O prazo para o cadastro de eleitores segue até o dia 6 de maio e esse número ainda pode aumentar. O levantamento aponta ainda que um cenário de polarização, como registrado em 2022, o voto da população acima dos 60 anos se torna cada vez mais estratégico. Ao longo das últimas décadas, a participação dos idosos na população também cresceu. A faixa etária passou de 7% para 16% da população total, enquanto já representa 23,2% do eleitorado. Outro destaque do estudo é a redução da abstenção entre os eleitores mais velhos. Entre os maiores de 60 anos, o índice caiu de 37,1% em 2014 para 34,5% em 2022. No sentido oposto, a abstenção do eleitorado geral aumentou no mesmo período, passando de 19,4% para 20,9%. Entre os eleitores com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar, a participação também cresceu. A abstenção caiu de 63,6% em 2014 para 58,9% em 2022. Segundo especialistas, esse público costuma participar das eleições por convicção ou identificação política. Ao lado dos jovens entre 16 e 18 anos, os idosos são considerados grupos importantes nas disputas eleitorais. O levantamento também mostra que o número de candidatos com mais de 60 anos tem crescido no país. Nas eleições municipais de 2024, mais de 70 mil pessoas dessa faixa etária se candidataram, o que representa 15% do total. Já nas eleições gerais de 2022, foram 4.873 candidatos com 60 anos ou mais, equivalente a 17% das candidaturas.
Os dados reforçam a importância crescente do eleitorado idoso no Brasil, tanto na participação nas urnas quanto na disputa por cargos públicos. E candidatos que faltaram ao Enem 2025 e desejam nova isenção da taxa precisam justificar a ausência até o dia 24 de abril. O procedimento é feito pela página do participante no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O prazo termina no dia 24 de abril. Vale também para quem deseja solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Os dois procedimentos devem ser feitos exclusivamente na página do participante do exame, com o login no Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, o gov.br. Para justificar a ausência no exame do ano passado, o candidato precisa apresentar documentos comprobatórios, conforme previsto no edital do INEP. Entre as situações aceitas estão emergência médica, internação, assalto, acidente, casamento, luto, maternidade, mudança de domicílio, trabalho, atividade escolar, intercâmbio acadêmico ou privação de liberdade. Os documentos devem ser legíveis para análise e enviados nos formatos PDF, PNG ou JPEG com tamanho máximo de 2 MB. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios. Todas as declarações precisam conter o nome completo do participante, além de data e assinatura. Depois que o participante concluir a solicitação, não poderá substituir o documento de justificativa de ausência no Enem 2025. O INEP alerta que, se for constatado que o participante declarou informações falsas e, desta forma, conseguir a isenção da taxa indevidamente, ele será eliminado do exame a qualquer tempo e deverá ressarcir à União os custos referentes à taxa de inscrição, podendo ainda responder por crime contra a fé pública. O resultado da justificativa e do pedido de isenção será divulgado no dia 8 de maio. Caso haja negativa, o prazo para recursos vai de 11 a 15 de maio, com resultado final no dia 22 de maio. Mesmo com a isenção aprovada, o candidato precisa realizar a inscrição no Enem 2026, em data que ainda será divulgada pelo Ministério da Educação. Quem tiver o pedido negado em definitivo deverá pagar a taxa para participar do exame. Além disso, o INEP informa que não enviará correspondência aos participantes. Todas as informações devem ser consultadas diretamente na página do participante. E a gente faz agora um rápido intervalo, não saia daí, porque a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais.
Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E com o término dos vencimentos do IPVA, na última quinta-feira, a Secretaria de Estado de Fazenda fez um balanço dos pagamentos do tributo. No estado, mais de 1.760.000 veículos estão com alguma parcela em aberto. A cidade de Petrópolis, na região serrana, tem mais de 33.000 veículos com pendências do IPVA. De acordo com o governo do estado, o Pix foi o meio de pagamento preferido dos contribuintes. No Rio de Janeiro, quase 1.400.000 motoristas optaram por essa modalidade, em no mínimo uma das parcelas, o que representa 72% do total de 1.900.000 veículos com pelo menos uma cota paga. No entanto, mais de 1.760.000 veículos estão com alguma parcela em aberto do IPVA no estado. Petrópolis tem pouco mais de 33.000 veículos com imposto atrasado. Segundo dados do Detran, até fevereiro de 2026, a frota de Petrópolis chegou a cerca de 206.000 veículos. O número de carros é o maior, com quase 127.000, seguido pela quantidade de motocicletas, com mais de 35.000 veículos do tipo. Além disso, a cidade imperial contabilizou o aumento da frota de 2025 para 2026, com 740 novos veículos registrados. Petrópolis é a cidade da região serrana com mais veículos, com ao menos uma parcela do IPVA 2026 em aberto. Teresópolis aparece em segundo, com aproximadamente 20.000 veículos, e seguido por Nova Friburgo, com pouco mais de 19.000. Enquanto isso, os petropolitanos têm dificuldades para pagar o IPVA. A gente já paga tanto imposto, né? Mais um e é altíssimo, né? IPVA, você além de pagar o carro, pagar um aluguel por estar usando o carro que você pagou, é meio complicado, né? O carro não valoriza o quanto eu pago de IPVA. 3% é muito alto de um valor que eles acham que o carro vale. Né? Tá um roubo, não tá? E eu acho que teria que ter mais algumas melhorias também, né? Esse dinheiro que a gente paga aí, a gente não vê nada acontecer, né? Alguns motoristas de Petrópolis consideram o valor do IPVA acima do normal. Pelas vias que tem, né? Pela estrada, tudo acabado, né? A gente paga uma coisa que a gente já tem, né? Um bem nosso, além de pagar, ainda paga caro, né? É difícil, né? Porque é bem puxado o IPVA. E as ruas são horrorosas, cheias de buraco, tudo não vale a pena. Eu já pago o imposto do carro quando tu compra e tem que pagar todo ano o imposto do carro que é seu, né? Marlan Rafael atua como motorista de aplicativo em Petrópolis e para ele o imposto é caro. Pô, irmão, motorista de aplicativo fica sugado, cara. O aplicativo não paga tão bem, aqui cidade pequena, o movimento é menor. Então pagar o aplicativo e a cidade esburacada assim fica puxado. Mas o IPVA fica muito puxado. Quem ainda está com alguma pendência do IPVA pode aproveitar a opção de parcelamento no cartão de crédito. Para isso, o contribuinte deve acessar a Central de Serviços da Receita Estadual no portal da Fazenda e fazer o login com a conta gov.br ou certificado digital. Em seguida, ele vai buscar o serviço Pagamento de IPVA via cartão de crédito e clicar em Acessar serviço.
Também segue disponível o pagamento em 3 cotas, por meio da emissão do DARJ. O atraso no pagamento do IPVA gera multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%, mais juros da taxa Selic. E olha só, gente, com a saída de Fred Procópio da Secretaria de Governo de Petrópolis para disputar as eleições deste ano, o governo municipal, a Prefeitura de Petrópolis, promoveu mudanças, uma dança das cadeiras no secretariado da cidade. O até então secretário de Fazenda, Fábio Júnior, passa a ocupar a Secretaria de Governo, lugar deixado por Fred Procópio. Já o então subsecretário da área fiscal, Delmir Custódio da Silva, assume o comando da Secretaria de Fazenda. A mudança faz parte da reorganização administrativa do governo após o afastamento de integrantes do primeiro escalão que vão participar do processo eleitoral. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. E pelo menos 104 ônibus do transporte coletivo de Petrópolis estão com o licenciamento atrasado, o que representa cerca de 32% de toda a frota municipal. Os dados são de um levantamento da TV Correio da Manhã com base em informações da CPTrans, obtidas via Lei de Acesso à Informação. Como o calendário oficial de 2026 ainda está em andamento, com prazos até o mês de julho, conforme o final das placas, foram considerados em atraso apenas os veículos com licenciamento de 2024 ou anterior. A disparidade no número de licenciamentos entre as empresas de ônibus em Petrópolis é puxada pela Turp. Apenas 9 veículos estão regularizados no Detran. Dos 132 veículos da empresa, 66 estão com licenciamento de 2023 e 37 com 2024, totalizando 103 ônibus em situação de atraso. Outros 9 veículos aparecem com 2025 ainda dentro do prazo e nenhum com 2026. Há ainda 20 ônibus não cadastrados no Detran RJ. A Cidade Real apresenta um cenário mais regular. Entre os 131 ônibus, apenas um ônibus está com licenciamento de 2024, portanto, em atraso. A maior parte da frota, cerca de 97 veículos, já está licenciada em 2026, além de 10 com 2025. Outros 23 não constam no cadastro do Detran. Já a Cidade das Hortênsias não registra veículos com licenciamento atrasado dentro do critério adotado. Dos 62 ônibus, 28 estão com 2026 e 28 com 2025, além de 6 fora do cadastro oficial. O licenciamento anual é um documento obrigatório que autoriza a circulação dos veículos em geral. O processo é obrigatório e precisa ser renovado todos os anos. A emissão dele só é feita quando os débitos do veículo, incluindo impostos como IPVA, multas de trânsito, taxas do Detran e pendências de anos anteriores, estão quitados. Sem essa regularização completa, o sistema não libera o documento. Vale destacar que, sem o licenciamento atualizado, o veículo fica irregular e, por isso, o proprietário pode ser multado ou até ter o veículo apreendido. O documento é uma das principais garantias de que o veículo está apto a circular dentro da lei. Em relação aos ônibus de todas as empresas que atendem Petrópolis, é importante ressaltar também que, mesmo com o calendário em curso, veículos com anos anteriores a 2025 já estão em situação irregular. O cenário é sentido pelos usuários do transporte público que afirmam que a qualidade e segurança dos coletivos deixa a desejar. Péssima qualidade, horrível, horrível. O horário não compensa. Sempre tem ônibus quebrado, sempre tem alguma coisa complicada. Tem ônibus que tem fungos que já estão até florescendo. E os horários também não atendem a demanda da sociedade. Eles esperam o veículo quebrar na rua durante o atendimento da sociedade para que depois eles vão fazer a manutenção básica só para o ônibus, só que seja possível o ônibus voltar a funcionar. Ainda tem muita deficiência ainda, poderia melhorar mais ainda, que muitas vezes a gente fica perto no meio da rua por causa de ônibus. Segundo Paulo, no Quitandinha, os problemas com a Turp, como atrasos e quebras, são recorrentes. Está sempre faltando horário da parte da manhã, deixando o pessoal da escola a pé, entendeu? E o problema todo é a Turp. É todo dia.
Você vê, eu estou aqui já há 40 minutos e não parece um ônibus foguetadinho, entendeu? É complicado. Se você tiver um horário, por exemplo, assim, na cidade, 1h da tarde, você tem que sair de casa às 10 horas da manhã. Pois é, gente, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis, o Cetranspetro, não respondeu aos nossos questionamentos. A CPTrans informou que mantém o acompanhamento da frota operante no sistema de transporte coletivo do município. A fiscalização do serviço é realizada através de vistorias, monitoramentos operacionais e acompanhamentos da frota, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis sempre que necessário. Em relação à documentação pendente dos veículos, a CPTrans admite que está tratando os casos internamente. E olha só, gente, um homem de 41 anos foi preso após roubar o celular de uma criança de apenas 11 anos no bairro Alto da Serra, em Petrópolis. O caso aconteceu na noite de terça-feira e o homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia do Retiro. Segundo a Polícia Militar, a criança caminhava com amigos após uma partida de futebol nas proximidades da igreja de Santo Antônio, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis, quando foi abordada pelo suspeito. Na ação, o homem fez graves ameaças para roubar o aparelho celular do menor. Após o acionamento, os policiais do 26º Batalhão iniciaram as buscas com base nas características informadas e encontraram o suspeito nas proximidades do shopping do Alto da Serra. Durante a abordagem, o acusado confessou o crime e indicou o local onde havia descartado o celular. O aparelho foi recuperado dentro de uma lixeira pública. Por esta razão, o homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso pelo crime de roubo. E agora, gente, a gente fala que 18 motocicletas foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar realizada ontem em Petrópolis. A operação contou com a participação da CPTrans, apoio da Prefeitura. Quem vai trazer todos os detalhes sobre a Operação Grau Zero, que está acontecendo aqui na Cidade Imperial e aconteceu ontem, é o nosso repórter Gabriel Toledo, que já está aqui conosco. Toledo, bom dia para você. Conta pra gente mais um dia de Operação Grau Zero em Petrópolis. Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. A operação, batizada de Grau Zero, aconteceu de forma itinerante em vários pontos de Petrópolis nesta quarta-feira, passando pelos bairros Quitandinha, Centro, Quissamã, Retiro, Castelo São Manuel, Cascatinha e também Carangola. A estratégia, segundo a Polícia Militar, é justamente evitar que os motoristas consigam fugir das fiscalizações após avisos em grupos de mensagem. Além das apreensões, os agentes também aplicaram dezenas de multas por irregularidades de veículos. O foco principal da ação foi retirar de circulação motocicletas com escapamentos adulterados que provocam um barulho excessivo e são alvo constante de reclamações de moradores em diversas localidades. A operação foi realizada pelo 26º Batalhão de Polícia Militar e contou com a participação da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, da CPTrans, e também da Prefeitura de Petrópolis. Volto com você. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. E aí, agora a gente acompanha a previsão do tempo para a nossa área de cobertura. Olá, e vamos com a previsão do tempo para quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E começando por Nova Friburgo, onde será um dia de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e na parte da tarde. A noite também será chuvosa e os termômetros em Friburgo variam entre a mínima de 14 e máxima de 23 graus Celsius. Em Teresópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas sem chuva. E as temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e máxima de 24 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira vai seguir essa mesma tendência. O dia será de sol com aumento de nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde, e à noite terá muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. E os termômetros vão variar entre a mínima de 15 e máxima de 23 graus Celsius. Diferentemente da região serrana,
Na região centro-sul do estado, não temos previsão de chuva para quinta-feira. Para Paraíba do Sul, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 17 e máxima de 27 graus Celsius. Para finalizar a nossa previsão no tempo, em Três Rios, a quinta também será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, e os termômetros vão variar entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo na cidade da nossa região de cobertura. E o balé, na primeira infância, tem ganhado espaço como aliado no desenvolvimento de crianças. Em Petrópolis, a Escola de Música Santa Cecília aposta na união entre técnica, sensibilidade e uma abordagem lúdica para formar não só bailarinos, mas indivíduos mais confiantes e saudáveis. As aulas são voltadas para crianças a partir dos 3 anos de idade e utilizam uma abordagem lúdica, com movimentos simples e nomes criativos que facilitam o aprendizado. A proposta respeita o tempo de cada aluno, ao mesmo tempo em que introduz, de forma gradual, os fundamentos da dança clássica. Porque as crianças elas começam aprendendo esses passos de forma imaginativa, então elas entram no imaginário. Por exemplo, tem alguns passos que a gente dá nomes de animais para que elas se sintam numa floresta e comecem a desenvolver esses passos. Tem outros passos que a gente deixa elas irem guiando uma parte da aula para que construam uma parte criativa. Além da técnica, o balé na infância também funciona como uma importante ferramenta de desenvolvimento. Com isso, é possível que as crianças aprendam brincando, mas também com disciplina, concentração e expressão corporal. Os benefícios vão além do movimento. A prática contribui para a coordenação motora, equilíbrio e consciência corporal. No campo cognitivo, estimula a memória e atenção. Já no aspecto emocional, fortalece a autonomia, a autoconfiança e a capacidade de se expressar. O apoio dos pais também é fundamental nesse processo, incentivando e alimentando os sonhos das crianças e ajudando a transformar esses sonhos em realidade. Mas, acima de tudo, para incentivar, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas, às vezes, hoje em dia, no meio tecnológico, elas são muito mais hiperativas, mais agitadas. E, mesmo que se elas cansem, eu acho que tendo um incentivo por parte dos pais é muito importante, para que elas não desistam desse processo. Com uma proposta que une tradição, inovação e sensibilidade, as aulas de balé se consolidam como um espaço de formação artística e humana. A Escola de Música Santa Cecília fica na Rua General Osório, número 192, no centro de Petrópolis. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 8 da noite. Mais informações são possíveis pelo telefone WhatsApp de DDD 24, número 2242-2191, ou pelas redes sociais da instituição. Que gracinhas, né? E Petrópolis se prepara para a segunda edição da Domingueira Samba Choro no próximo domingo, dia 19 de abril, na Cervejaria Duas Torres. Pois é, a proposta é reunir pessoas em torno da música, deixando que o cavaquinho, o pandeiro e os sopros conduzam encontros, afetos e histórias. A edição chega em clima especial, antecipando o Dia Nacional do Choro, celebrado em 23 de abril, em homenagem a Pixinguinha, figura central na construção da música popular brasileira. Assim, o evento de domingo que vem tem o objetivo de manter uma tradição que nasceu no Rio de Janeiro no século XIX e ainda segue pulsando. No palco, o encontro de gerações ganha forma e som a partir de um coletivo afinado de músicos apaixonados que traduzem a vitalidade do samba e do choro aqui na cidade de Petrópolis. O evento vai contar também com a participação especial do músico
Newton Rutter, no pandeiro, aos 91 anos, ex-integrante dos Canarinhos de Petrópolis e único remanescente vivo da segunda formação do Coral dos Meninos Cantores. A domingueira nasceu do desejo de músicos entusiastas do choro e depois da primeira edição, o projeto se firmou como resposta a uma demanda antiga por espaços de convivência cultural na cidade. Muito bacana, né? Lembrando, então, que é neste domingo, a partir das 2h da tarde, na cervejaria Duas Torres, e agora a gente vai ver um trechinho desse vídeo com um pouquinho desse chorinho para vocês. E assim, ao som dessa música, a gente termina o nosso jornal, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã e eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.